Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à segunda parte da teoria microeconômica básica, né, que é um complemento, então, dos conceitos gerais de demanda e oferta. Hoje nós vamos ver o conceito de elasticidade. E o que é elasticidade? Então, elasticidade, gente, nada mais é que uma medida de como compradores e vendedores reagem a uma mudança de preço. Lembra que na última aula nós comentamos, né, que tanto do lado da oferta como do lado da demanda, né, então da oferta, vendedores, e da demanda, os compradores, eles vão estar intimamente ligados, né, o seu comportamento vai estar intimamente ligado ao, né, às mudanças de preço. Então, se nós lembrarmos da demanda, a relação entre quantidade e preço é inversamente proporcional. O que isso significa? Né? Que quanto maiores os preços, menores as quantidades demandadas. Diferente da oferta, então que a relação ela é positiva. Então, quando aumentam os preços, né, isso estimula o desejo das empresas ofertarem mais, ok? Bom, então dentro da elasticidade, vai nos permitir analisar a oferta e a demanda com mais precisão. Então, a elasticidade, ela vai, né, ser um instrumento matemático para nós medirmos essa relação entre quantidade e preços. E nós vamos fazer 4 tipos de análise da elasticidade. Primeiro, elasticidade e preço da demanda. Segundo, elasticidade e renda da demanda. Terceiro, elasticidade e preço cruzada da demanda. E quarto, elasticidade e preço da oferta. Então, a primeira elasticidade que vamos analisar é elasticidade e preço da demanda. O que é elasticidade e preço da demanda? É a variação percentual na quantidade demandada, dada a variação percentual do preço do bem. Vamos lembrar que estamos analisando em ceteris paribus, ok? Nós só vamos analisar nesse momento a variável quantidade e a variável preço. As outras variáveis vão se manter constantes. Então, o que mede essa elasticidade? Mede a sensibilidade, a resposta dos consumidores quando ocorre, então, a variação de preço de um determinado bem e um serviço. Tá? E, gente, aqui eu queria chamar a atenção de vocês, né? Que dada a lei da demanda, a elasticidade de preço da demanda sempre vai ser negativa. Por que ela vai ser sempre negativa? Dada, então, a relação inversamente proporcional. Então, quando nós fizermos a análise da elasticidade preço da demanda, sempre vai ser uma análise em modo. O que isso significa? Nós só vamos analisar a parte numérica. O sinal negativo nós vamos eliminar, então, das nossas interpretações. Como que a gente faz o cálculo, então, da elasticidade preço da demanda? Então, o cálculo da elasticidade preço da demanda, ela sempre vai ser, né? Vamos olhar aqui, a variação em percentual da quantidade demandada pela variação percentual do preço. Então, só lembrando, né, que quanto maiores os preços, menores as quantidades demandadas, né? Então, só relembrando o que a gente viu na última aula, a variação sempre ao valor final menos o inicial, dividido pelo valor inicial. Se eu fizer os cálculos, a gente vai chegar nesta última equação, ok? Então, preço dividido pela quantidade vezes a variação da quantidade dividido pela variação dos preços. Então, observe essa primeira parte da equação, ou eu posso calcular deste modo, ok? Ou deste modo. Então, nós temos aqui elasticidade
preço da demanda sendo igual a variação em percentual da quantidade dividido pela variação em percentual do preço, ou a elasticidade preço da demanda vai ser igual preço dividido pela quantidade, ou a variação da quantidade pela variação do preço, ok? Dado a este cálculo, nós vamos ter a seguinte interpretação. Vamos para o nosso exemplo. Então, vamos calcular a elasticidade de preço da demanda em um ponto específico. Então, eu estou verificando aqui no meu gráfico aqui do lado direito, ok? Então, eu quero calcular a elasticidade entre o P0 e o P1. Então, vamos colocar aqui, o P0 é o preço inicial de R$20, P1 é o preço final de R$16, a quantidade 0 é R$30 e a quantidade 1 é R$39. Se nós colocarmos, então, na equação que a gente viu, né, anteriormente, nós vamos verificar, né? Então, a variação aqui do preço, né, vai ser 20%, a variação da quantidade vai ser 30%. Eu fazendo a divisão, né, da variação da quantidade pela variação do preço, eu vou ter que a elasticidade preço da demanda, lembrando, a análise sempre é em módulo, ok? Sempre em módulo. Por quê? Porque a relação na demanda, né, entre preço e quantidade é inversamente proporcional. Então, como vamos interpretar esse 1,5, né? Então, para a queda de 20% nos preços, que nós identificamos aqui, ok? Aqui, 20% na queda dos preços, né? A quantidade demandada aumenta 1,5 vezes, ou seja, 30%. Ok? Lembrando que a análise ela é ceteris paribus. Bom, gente, como que nós vamos classificar a elasticidade de preço da demanda? Então, a gente vai ter 3 tipos de classificação. Nós vamos ter a demanda elástica, a demanda inelástica e a demanda unitária. Então, vamos ver cada uma delas. A primeira é a demanda elástica, quando, então, a elasticidade é maior que 1. Né? Então, o que isso significa? Que a variação percentual no preço leva uma variação percentual na quantidade demandada em sentido contrário e ela vai ser mais que proporcional. Então, ou seja, né? Então, se eu tenho uma elasticidade de preço da demanda de 1,5, quer dizer que se o preço aumentar 10%, né? Se o preço aumentar 10%, a quantidade demandada vai cair 15%. Ou seja, 50 a mais, tá? Então, quer dizer que a demanda elástica é para produtos muito sensíveis, tá? Então, por exemplo, nós temos para as mulheres as bolsas, né? Então, quando aumenta muito o preço, a queda ela vai ser mais que proporcional. Já a demanda inelástica, o valor vai ser menor que 1. Então, igual aqui no nosso exemplo, né? Aqui nós vamos ter 0,4. Então, nós vamos ver que, né, a relação entre preço e quantidade ela é menos sensível que a demanda elástica. Então, o que isso significa? Se eu aumentar 10%, né, dos preços,
quando dá 0,4, a quantidade demandada só vai cair 4%. Então, veja que a queda ela é menor. Um exemplo disso é a energia elétrica. A gente depende da energia elétrica. Então, nós somos menos sensíveis, né, à variação do preço. Lógico, se subir muito o preço, a gente vai o quê? Fazer uma redução. Nós vamos tirar a televisão da tomada, nós vamos tirar o micro-ondas da tomada, para haver uma pequena queda, mas a queda ela não é tão significativa. Já a demanda de elasticidade unitária é quando, então, nós temos a elasticidade igual a 1. Então, quer dizer que a variação entre preço e quantidade é na mesma proporção. Então, se eu aumento 10% no preço, né, a quantidade vai cair exatamente 10%, ok? Tranquilo, meus queridos? Então, só relembrando, demanda elástica é quando a demanda ela é muito sensível. Então, aumentos de preços vão ter quedas significativas na quantidade. Já a demanda inelástica, a relação, né, entre preço e quantidade, né, ela vai ser, essa relação vai ser menos sensível, ou seja, se eu aumentar 10%, a variação não, 10% do preço, a quantidade não vai cair na mesma proporção, vai cair aí 1, 2, 3, até 9,9%, tá? E se a elasticidade unitária é então quando eu tenho a mesma proporção, aumenta 10, cai 10, aumenta 5, cai 5, preço e quantidade, ok? Bom, gente, quais são os fatores, então, que afetam a elasticidade de preço da demanda? Então, nós temos 4 fatores que vão afetar. Então, primeiro, disponibilidade de bens substitutos. Então, quanto mais bens substitutos, mais elástica é a demanda, ok? Então, quanto mais número de bens substitutos eu tenho para um determinado produto, isso significa que a demanda deste produto será elástica, pois, dado o aumento dos preços, o consumidor tem mais opções para fugir do consumo deste bem. Outro fator é a essencibilidade do bem. O que isso significa, gente? O quanto mais essencial um bem é para o consumidor, mais inelástica é a sua demanda, ok? Então, isso vai estar muito relacionado com bens de consumo saciado, né, que a gente chama aí dos bens de necessidade básica, sal, açúcar, entre outros, ok? Então, como é essencial para mim, então a variação do preço vai me afetar menos, ok? Já um outro fator é a importância, então, relativa do bem no orçamento do consumidor. Então, quanto maior o peso do bem no orçamento, seja ele orçamento pessoal ou orçamento da família, mais elástica é a demanda, ok? E, por último, o último fator, horizonte de tempo. Então, quanto maior o horizonte de tempo, né, quanto mais tempo estiver dentro do processo de análise, mais elástico é a demanda, pois o intervalo de tempo maior permite que os consumidores de determinadas mercadorias descubram outras formas de substituí-los, né? Então, quanto maior é o tempo, maior o consumidor ele vai para o mercado e vê, nossa, há outros substitutos, há outros produtos que eu posso substituir e ter a mesma utilidade, ou seja, a mesma sensação de bem-estar. Bom, meus queridos, dentro da elasticidade de preço da demanda, nós vamos ter 2 casos especiais. Vamos vê-los? O primeiro caso é a demanda infinitamente elástica. O que a gente observa na demanda infinitamente elástica? Que é uma situação de mercado em que os consumidores vão adquirir a quantidade que puderem a um determinado preço. Então, vamos fazer uma análise aqui do gráfico. Então, nós temos aqui no eixo Y o preço,
no eixo X a quantidade, e nós temos aqui uma demanda linear. Então, a um determinado preço, né, os consumidores vão estar dispostos a comprar uma quantidade X, Y, Z desse produto. Aonde que nós vamos observar a demanda infinitamente elástica? Em mercados perfeitamente competitivos, onde eu tenho um mercado com muitas empresas que estão ofertando o mesmo produto. E esse produto obrigatoriamente tem que ser homogêneo, ou seja, sem diferença nenhuma, ok? Então, quando eu tiver esse cenário, eu vou ter uma demanda infinitamente elástica. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui que ao calcular a elasticidade de preço da demanda, para esse caso especial, nós vamos ter uma elasticidade infinita. O segundo caso especial é a demanda completamente inelástica, que é então uma situação de mercado em que os consumidores desejam comprar determinada quantidade de um bem, independentemente do seu preço, ok? Aonde que a gente vai encontrar isso? Nos bens essenciais, né? Então, independentemente do preço, eu vou estar disposta a adquirir uma única quantidade. Então, por exemplo, né, o sal, né? Eu vou comprar 1 kg de sal independentemente do preço. E quando eu fizer, então, o cálculo da elasticidade, ela vai dar uma elasticidade igual a 0, né? Que vai ser nula. Ok, meus queridos? Bom, após a análise dos casos iniciais, nós vamos entender a elasticidade cruzada da demanda. Aqui, meus queridos, nós vamos identificar se os bens são substitutos ou são complementares, ok? Então, veja que na última aula, nós vimos a relação pelo sinal, positivo ou negativo. Agora, nós vamos fazer o cálculo, né, dessa variação percentual da quantidade demandada de um bem que vai influenciar, né, dada a variação de preço de outro bem, ok? Então, como que a gente vai fazer o cálculo dessa variável? Então, nós temos duas formas. Então, elasticidade preço cruzada da demanda. Então, ela pode ser a variação percentual da quantidade do bem A dividido pela variação em percentual do preço do bem B. Ou a elasticidade preço cruzada, né, da demanda, nós podemos também calcular deste modo, né, preço do bem B dividido pela quantidade do bem A vezes a variação da quantidade do bem A dividida pela variação do preço do bem B. Então, como que vai ser a interpretação, né? Se esse cálculo for maior que 0, né? Então, positivo, então lembra lá do sinal da última aula, positivo, o bem A e o bem B são substitutos. Já se a elasticidade for menor que 0, ou seja, negativo, o bem A e o bem B são complementares. Então, meus queridos, vamos complementar aquela ideia que nós vimos na última aula, ok? Da definição, então, dos bens substitutos e bens complementares. A penúltima elasticidade que vamos fazer a análise é a elasticidade de renda da demanda. Veja que agora a variável que vai estar em ceteris paribus vai ser o preço. Então, aqui eu só vou analisar duas variáveis, quantidade e renda. Então, a elasticidade de renda da demanda nada mais é que a variação percentual na quantidade demandada, dada uma variação percentual na renda do consumidor. E ela pode ser calculada de dois modos. Então, o primeiro aqui, né, dessa primeira equação, a elasticidade de renda da demanda é igual à variação percentual da quantidade
dividido pela variação percentual da renda, ou a elasticidade de renda da demanda, ela vai ser calculada pela renda dividida pela quantidade, vezes a variação da quantidade dividida pela variação da renda. Como que eu vou fazer, então, a interpretação? Ela vai estar ligada com aquilo que a gente viu na aula passada, bem normal, inferior e superior, né? E de consumo de bens saciados. Então, vamos lá. Então, quando a minha elasticidade de renda da demanda for maior que 1, né? Isso significa que o meu bem ele é considerado um bem superior, ou que a gente chama bens de luxo, né? O que acontece nesse cenário? Dada uma variação de renda, o consumo varia mais que proporcional. Então, a gente observa, né, esses bens de luxo, são esses no mercado, por exemplo, Vitor Hugo, iPhone, no qual os preços são muito elevados e quando há um aumento significativo da renda, as pessoas migram para consumir esses bens, ok? Já, se eu tiver elasticidade de renda da demanda maior que 0, e, gente, lembrando aqui, menor que 1, né? Menor igual a 1, eu vou ter o quê? Bem normal, que a gente viu na aula passada. O consumo aumenta quando aumenta a renda. Já quando eu tenho elasticidade de renda negativa, né? Então, menor que 0, eu vou ter bens inferiores, que é aquela situação que nós já vimos, que a demanda cai quando a renda aumenta. E já quando a elasticidade de renda da demanda é igual a 0, ela vai estar relacionada aos bens de consumo saciado, que a variação da renda não vai alterar o consumo do bem. Então, a gente falou que são os bens essenciais: sal, açúcar, arroz, feijão, entre outros. Ok? Eu quero chamar a atenção de vocês para algo muito importante dentro da elasticidade de renda da demanda de produtos manufaturados, ok? Que os produtos manufaturados, a elasticidade desses produtos é superior à elasticidade de renda de produtos básicos, como alimentos. Então, lembrando, os bens de produtos manufaturados, camisa, bolsa, vestido, entre outros, sempre vai ser superior à de produtos básicos. Então, alimentos, arroz, feijão, entre outros. A última elasticidade que nós vamos ver é a elasticidade preço da oferta. Então, aqui vai estar a relação entre preço e quantidade ofertada. Então, lembrando que na oferta essa relação sempre vai ser positiva. Então, como que eu vou calcular? Então, a elasticidade da oferta é igual à variação percentual da quantidade dividido pela variação percentual do preço. Ou a elasticidade da oferta é igual ao preço dividido pela quantidade vezes a variação da quantidade dividido pela variação do preço. E percebam, gente, que nós vamos ter a mesma interpretação da elasticidade preço da demanda. Então, nós temos aqui, ok? Então, quando a elasticidade preço da oferta é maior que 1, o bem, né, é considerado como uma oferta elástica. Já quando ela é menor que 1, o bem é considerado inelástico. E se for igual, a oferta ela é unitária. Ok, meus queridos? Então, a gente chega ao fim da nossa aula de elasticidade. Então, o que nós vamos fazer agora? Então, meus queridos, chegamos ao fim de mais uma aula da teoria microeconômica básica, né? Então, hoje nós vimos a elasticidade, que também é um cálculo matemático muito importante para a gente entender a relação entre preço, renda e a quantidade demandada e a quantidade ofertada. Agora é o momento, então, de praticar. Vamos nessa? Então, eu vou estar enviando uma lista de exercício para vocês, ok? Então, a gente chega ao fim de mais uma aula. Quero agradecer a atenção de todos e até mais. Tchau, tchau!